Oi, Oiê, tudo bem? bem? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Eu também tô tendo dificuldade aqui. Pronto, tudo em ordem já. É. Então, faz tempo que a gente tá devendo essa conversa, né? Faz. Bastante Passa tempo. de ano já. Ah, Eu foram vou quase ficar os bem. eu vou ficar fechando o zoom aqui. Eu Tá, quebrei a minha extensão, eu quebrei meu ring light, eu perdi meu óculos. Tudo em 15 minutos. Dá pra ouvir tudo na bem. desliga. A É, Catarina? não, já finalizei. Por causa do ruído em volta. Ah, tá. E aí eu consegui perder tudo. O óculos, eu consegui quebrar meu ring light, eu consegui quebrar a extensão, tá bem tranquilo. Bora lá. TDAH, né? Um Tá. dos, né? Então tá bom. Então, você quer começar falando? Você tem mais experiência assim com a live? Vou deixar você direcionar. Já. Aquilo que a gente conversa muito, né, no privado, sobre o quanto a relação abusiva ela existe e o quanto a Sim. gente, neurodivergente, consegue entrar ainda mais nesse quadro. É Mais lógico que profundamente, né? não é desmerecendo as outras vítimas, não é desmerecendo nenhuma situação e nenhum caso. Mas a Sim. nossa neurodivergência acaba nos colocando em algumas enrascadas, tanto que muitos especialistas em TDAH brincam que o TDAH normalmente se envolve mais em bagunça, em crime, em confusão, do que um Sim. neurotípico, né? E tem lógica para isso. A gente é muito Mas impossível, né? é, e aí a gente vai discorrendo, eu vou falando sobre as minhas experiências. Eu percebo que durante um tempo eu tinha uma visão sobre o relacionamento abusivo. De um tempo para cá, essa visão ela se ampliou, tanto que a gente estava conversando sobre o triângulo da vítima, né? O quanto a gente Sim. só se põe no papel de vítima e acha que a gente não faz o papel do abusador, o que não é verdade, Não, quando porque você tá lá no meio, assim, da relação, você acaba se tornando tão abusiva quanto a pessoa. Você sim, fica. a gente fica batendo naquele triângulo, né? Que é o abusador, o salvador e a vítima. E aí você fica sempre no triangular, você nunca sai daquilo. E no meio tá aquele relacionamento abusivo. Então, em dados momentos, até o fato da gente se vitimizar, a gente entra nesse movimento do abuso, de ser Sim. abusivo com o outro. E aí eu vou contando as coisas que eu fiz ao longo dos A gente começa a relacionamentos abusivos. repetir, né? O que eles Oi? fazem com a gente começa a repetir. A gente faz com Sim, eles. Tipo, por sim. que que ele faz comigo e eu vou agir normal? Não, eu vou fazer de volta. É muito. Porque assim, Pô, o inconsciente faz com que a gente entenda que aquilo é o real. Aquilo naquele momento é o correto para aquela relação. Então você acaba trazendo aquilo como o status quo do relacionamento. é o Aquilo é o natural. padrão, Sim. é o natural. E aí você começa a repetir, porque a convivência faz com que você repita. E quando você entra nesse looping, nesse ciclo de vítima, abusador, isso só tende a se potencializar. Porque quando entra nesse ciclo, a gente não consegue sair da criança, porque a gente Sim. fica naquela criança mimada, Fica cada birrenta vez ali mais no meio, intenso. não vem para adulto e não consegue olhar a situação de fora e falar: não, chega, vamos parar aqui, vamos analisar essa situação para entender aonde eu tenho a minha, não culpa, a minha responsabilidade sobre estar aqui, Uhum. sobre estar vivendo isso e aonde eu posso sair ou não. Sim. Lógico que existem inúmeros fatores, né? Não dá para a gente generalizar. Eu estou É, falando de um lugar da de nossa vivência, né? é, É e eu tô falando de um muitas lugar pessoas. de, assim, de privilégio. Eu não sou uma mulher de periferia, eu não sou uma mulher de condição financeira de risco,
eu tenho, dentro do possível, eu tenho apoio familiar. Então, é muito fácil para mim falar que em um dado momento eu consegui sair da situação, ir para o adulto, olhar de fora e falar, não, chega. Diferente de outras realidades, porque a gente sabe que existem mulheres que vivem a relação abusiva, vive a violência doméstica em condição insalubre de residência, vive na periferia, vive numa qualidade social bem restrita. Então, não dá para a gente comparar as realidades, né? Principalmente no sentido de ter apoio, porque nesse momento, rede de apoio inteligente, ela é fundamental. Uma coisa que, entrando em fóruns assim de relacionamento abusivo, eu percebi muito é que a grande maioria das mulheres deixa de trabalhar, porque o cara infernizou ela, com ciúmes, com ai, não precisa, eu te banco, e aí ela não consegue sair, porque ela não tem casa, ela não tem dinheiro para pagar um aluguel, ela não tem nada. Eles criam toda essa artimanha, assim. Então, assim, a gente tem até o privilégio dos nossos casos não terem sido tão extremos. Poderia ter sido muito pior. E assim, e ainda além disso, eles criam na cabeça da vítima, né, um conceito, uma ideia de que, mas ele bate, ele judia, e ele faz tudo isso, mas não falta comida em casa, ele é trabalhador, ele é honesto, ele provê para os filhos. E aí a gente sai de um contexto onde a gente para de entender que aquilo não é normal e a gente entende que aquilo é só uma fase ruim de um relacionamento no todo. Porque todo o resto ele entrega. Porque, volto a dizer, a gente, como eu, pelo menos, falo de mim, eu não tinha uma ideia do que é relacionamento, do que é tratamento, do que é se relacionar com o outro. Eu venho de uma sequência, quem já me segue há um tempo sabe, de inúmeros fatores de negligência afetiva, de negligência física, de violência física, violência sexual, em que fez com que eu tivesse no decorrer da vida... Padrão baixo. E assim, e não ter identidade, né? Eu não tinha identidade. Eu não sabia quem eu era, não sabia o que eu precisava. Então, qualquer coisa que me fornecia era algo. Então, por essa razão, eu também repeti ciclos de entrar em relacionamentos abusivos. Ainda que nos inícios, assim, os primeiros eram relacionamentos com uma pitada, assim, mas eles eram mais a menos antes da chegada da minha filha. Sim. Quando teve a chegada da minha filha, isso se intensificou, porque o medo do abandono, de não dar certo, de não dar conta, de não sustentar e de não conseguir fazer sozinha, porque eu tinha internalizado que eu era incapaz, era muito maior. Então eu ficava muito mais... Eu ficava muito mais presa nessa relação. Ainda que hoje, olhando de fora, 90% da providência financeira era minha. É uma coisa incrível, porque assim, duas coisas, na verdade, que eu acho. Primeiro, eles criam aquela coisa de, ai, mas fulano é pior. Ai, mas eu te humilho, mas eu não te bato. Ou, ai, eu te bato, mas eu não te forço a fazer tal coisa. É um primeiro ponto, assim, que eu acho incrível como eles conseguem e como a gente acredita. E o segundo, eu esqueci. Calma. TDAH. TDAH. Live de duas TDAH. Tava falando sobre o financeiro, né? Lembrei. Que é assim, a gente fica naquela relação pensando, não, eu preciso disso. Eu preciso do carinho que ele me dá, eu preciso do amor que ele me dá, eu preciso de tal coisa que ele me dá. A hora que você sai, você percebe que era você que dava tudo aquilo. A pessoa não te dava nada. A pessoa fazia, tipo, o mínimo, às vezes menos, e você achava que, nossa, era o máximo, era surpreendente. Eu acho isso muito, assim, irônico. Porque mas a gente só percebe depois de muito tempo. A gente cria um espelho, né? Então a gente acaba criando um espelho de dar aquilo que a gente espera devolutiva. E isso eu fiz muito tempo. Eu demorei muito para entender que a minha deficiência era muito mais sobre o medo do abandono e de estar vulnerável para a sociedade novamente, de falar assim, ah lá, é louca, fracassou de novo. É maluca, tá vendo? Nunca dá certo com nada.
do que propriamente dito o fato de que eu tinha uma dependência financeira ou qualquer coisa nesse sentido. Então, como eu tinha esse buraco de ausência de sentimento, ausência de afeto em si, principalmente do meu problema com a figura masculina, fez com que eu criasse dependências afetivas de pessoas que sequer tinham tudo aquilo que eu precisava para oferecer. Sim. Porque, na sua grande maioria, não todas, claro, eu era o apoio emocional, era eu que segurava a bronca, eu era o provedor da casa. E quando eu precisava me acolher e falar, não, agora eu tô surtada, agora eu preciso de colo, aí você é fraca, tá vendo? Você não serve, você não sabe levar a vida, você só reclama. E aí você fica naquele looping que nunca tá bom, porque quando você tá no esforço, tá ruim. Porque aí você tá passando por cima das pessoas. E aí quando você abaixa o campo e você precisa de acolhimento, tá vendo? Você é fraca, realmente você não serve pra nada. Os seus diagnósticos foram durante as relações abusivas? É uma coisa que eu tô pra te perguntar faz muito tempo. Não. Na verdade, eu tive o diagnóstico de depressão crônica, suicida potencial, tive as questões da tentativa e foi tratando como depressão, como depressão crônica, como inquietação, como síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, foi indo. Passou, nenhum dos medicamentos que eu tomei até hoje funcionaram quando eu estava dentro desse tratamento. Nenhuma das terapias que eu fiz funcionou, exceto uma psicóloga que me acompanhou por um tempo e que o olhar clínico-terapêutico dela fez a diferença, porque ela não era só psicóloga, ela era terapeuta, então ela olhava para mim de uma outra maneira. Então ela foi essencial nesse processo. Só que quando eu vim para Piracicaba, eu tive uma queda. E foi onde eu fiquei com medo de entrar de novo no ciclo do suicídio. Eu fiquei com receio. E aí foi onde eu procurei um novo médico e falei, olha, eu tô na beira da ponte. Se eu não tiver uma ajuda agora, eu vou cair de novo. E ele já tinha acesso à minha vida pessoal, já sabia como eu era. Ele falou, Van, mas não bate. Quem eu vejo você fora, quem eu vejo dentro, e dentro do seu diagnóstico as coisas não batem. Tá fora demais isso. Ele falou, vamos fazer uns testes? Eu acho que eu já sei o resultado. Mas vamos fazer o teste para casar. E aí foi onde eu fiz o teste do TDAH, do TEA. E aí ele falou, Van, todas as suas questões estão ligadas à ausência de tratamento da sua neurodivergência. Então, eles acabaram, são acometidos pela ausência do tratamento. Tanto que quando eu viabilizei a minha terapia para o TDAH real, para o TEA, de um jeito correto e a medicação correta, eu não tive mais oscilação. Eu consegui ter, assim, uma visão do mundo. Eu lembro a primeira vez que eu tomei o remédio do TDAH. Incrível. Para quem é neurotípico, não consegue entender isso. Mas é como se o mundo tivesse mudado de cor. Como se eu conseguisse ouvir os barulhos de um jeito que eles fizessem nexo. Porque eu tinha muito barulho na cabeça. E era tudo misturado. Porque o meu TDAH ainda mistura com o TEA, que é pior. Porque aí tudo intensifica ainda mais. E era tudo muito bagunçado. Era a buzina, o avião, o passarinho. E aí parece que assim, parece não, é real. A hora que eu tomei a medicação e aquilo assentou, né? A cabeça parou, silenciou. Eu lembro que assim, eu conseguia entender os barulhos separados, mas não eles me incomodando. Eu conseguia ouvir todos, identificava todos, mas eles não me atingiam. Era como se eu tivesse ficado dentro de uma bolha e que eu conseguia ver tudo, mas que nada me tiraria do eixo, sabe? Então, quando houve essa medicação, tanto que hoje eu só tomo a medicação do TDAH em momentos que eu preciso realmente me concentrar com algum projeto de engenharia, alguma coisa que eu preciso ficar ali sem perder o foco, porque por mais que eu tenha feito todas as mentorias e tratamentos possíveis, o TDAH vai viver comigo para sempre. Eu aprendi a ter ferramentas comigo, usar ferramentas que me auxiliam nisso. Mas elas não são 100% eficazes quando você entra no ciclo
da procrastinação, né? De dispersar. Então, essa medicação eu não tomo hoje mais todos os dias, mas fez muita diferença o diagnóstico. Hoje, olhando para trás, eu entrego o traço do TEA e do TDAH desde muito nova. Tanto que, assim, um dos traços que são os principais, eu sempre andei na ponta do pé. Aí já teve ortopedista que falou que eu tinha encurtamento de tendão. Já teve ortopedista que falou que eu tinha um negócio do pé de bailarina, que é o pé caído. E não, gente, era só o meu TEA. Eu ando na ponta do pé por causa do TEA. Foi falta de olhar mesmo. Falta de prestar atenção. Muito difícil até hoje, né? Tipo, conseguir o diagnóstico correto, assim. Imagina, tipo, 10 anos atrás, impossível. Ninguém falava sobre TDAH, sobre nada. E na fase adulta, pior, né? Na fase adulta, pior. E o meu, a gente não fala de 10 anos, a gente fala de 30 anos atrás, né? Porque eu tenho 40. Então, a gente tá falando de 30 anos atrás para ter esse tipo de diagnóstico. E, infelizmente, antigamente, entendia-se que o autista era aquele que ficava parado, balançando num canto, que não tinha interação social, nada. E não é. Então, eu falo assim, que a ausência de tratamento e de olhar na minha primeira infância e na segunda infância desencadeou um movimento em mim em que eu precisei me sociabilizar, e essa sociabilização forçada me levou a criar manias, jeitos, personalidades, porque você acaba, eu pelo menos, criei personalidades sociais para conviver em sociedade, que depois eu fui entender tanto que eu fui até fazer teste de aquele múltipla personalidade lá, que eu não lembro qual é o nome daqui. Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, mas é aquele que tem um monte de personalidade. E deu negativo. Na verdade, eu criei personalidades sociais para que eu conseguisse viver socialmente. Então, assim, num lugar que era multidão, que eu não gosto de multidão, eu tinha que criar alguém que era muito social. Você conviveu comigo. Sim. Eu era o tipo da pessoa que chegava em todo lugar e fazia amizade com todo mundo. Hoje eu olho, eu não gosto de fazer amizade. Eu não gosto de multidão, eu não gosto de ter muita gente perto. Né? E aí, criar essas personalidades foram ferramentas para eu existir. Quando chegou na fase adulta, essas personalidades já conseguiam trabalhar automático. Como é que Mas também eram vulneráveis. Sim. Vulnerável, né, no caso. Sim, só que aí fica muito mais difícil o diagnóstico. Porque para quem está de fora olhando, sem os testes reais, sem fazer do jeito certinho que tem que ser para identificar a neurodivergência, você acaba sendo uma pessoa só normal, louca. Porque você não apresenta característica, porque você aprende a camuflar demais, né? Não, mas eu perguntei sobre o diagnóstico, porque eu não sei no seu caso como que era a relação da pessoa abusiva com os seus diagnósticos. No meu caso... Eles não sabiam. Eu comecei a investigar, eu estava com a pessoa. E eu lembro que ele foi na primeira consulta comigo com a neuropsicóloga, que foi fazer os testes. Ele falou assim, eu não sei por que você está fazendo isso. É só mais uma muleta para você usar de desculpa. E, gente, assim, eu tive o laudo depois, né? Mas acho que se eu estivesse com ele, eu jamais poderia falar, tipo, esqueci tal coisa, mas eu tenho TDAH. Isso seria usar de desculpa, sabe? Eu acho que... Eu tive... Um dos relacionamentos que eu tive foi na época da minha última tentativa de suicídio. E nesse relacionamento eu precisei buscar auxílio psicológico. Nesse mesmo tempo, ele também buscou, porque a gente não conseguia lidar, tanto que eu falo que foi a minha relação mais Chernobyl que eu tive, foi com essa pessoa. E aí, nesse processo, foi muito complicado, porque eu não tratei com o psicólogo correto, porque para a gente tem que ser o TCC, não pode ser psicanálise, qualquer outra ferramenta. E lá era um psicanalista para mim e um psicanalista para ele. E dentro de uma vertente que não dava para casar. Então, tudo que eu falava, primeiro que a minha psicóloga não interpretava como sendo parte da minha neurodivergência, para me auxiliar a entender isso. Sim. Em contrapartida, a psicóloga da pessoa falava assim, não, mas ela só tá fazendo isso de birra. Ela faz isso para ela te provocar, porque se ela quisesse e gostasse de você, ela teria uma outra atitude. Ela não faria da maneira que ela tá fazendo. Se ela te respeitasse,
ela não falaria dessa forma. Ou não usaria tal roupa. Então, assim, não teve conexão. E aí só começou a terminar de entrar na guerra. Porque a psicóloga fomentava as dúvidas, as loucuras e os anseios da cabeça da pessoa. Eu, do outro lado, não consegui. E aí, no meio do meu tratamento, a minha psicóloga falou: eu não vou mais poder te atender porque eu passei no concurso público e foi embora. Nossa. Ela sequer me encontrou. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Gente. Já não estava tratando direito e ainda vai. Então, assim. Gente, esse negócio da psicóloga, eu queria saber assim, se são psicólogos ruins ou se eles que conseguem manipular. Porque é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho que uma boa parte é despreparo. Uma boa parte é despreparo. Não acho que sejam ruins, seja despreparo. Eu acho que as faculdades ainda não estão entrando tanto que agora que se fala muito sobre isso. E eu tive sorte em algumas situações e outras não, mas eu percebi a discrepância, por exemplo. A Geise, eu posso falar o nome dela, que não tem problema, que é a psicóloga que foi a que me auxiliou e que me ajudou muito. A Geise, ela não opinava. A Geisa, ela botava cenários, me colocava fora desse cenário e falava: mas se você estiver assistindo isso, como é que você vê? Então, ela me fazia pensar e não opinava. Porque eu precisava enxergar pela minha ótica, pela minha experiência, pela minha história, aquela situação. Diferente das outras, que qualquer coisa que houvesse, por exemplo, um exemplo besta. Teve uma vez que eu quis ir num carnaval e eu nunca tinha pulado carnaval. Esse foi meu primeiro ano de carnaval, para você ter uma ideia só um contextualizar. E aí eu queria ir num clube em Piratininga, aquele Termas de Piratininga. Sim. E eu queria ir de colã, maiô, com aquela sainha de tule. O carnaval ia ser na piscina, certo? Aí a pessoa que eu me relacionava virou para mim e falou assim: não, você não vai, porque os meus amigos vão ficar te olhando. Eu falei: mas eu não tenho a ver com seus amigos. Eu não tenho nada a ver com seus amigos. Eles que têm que te respeitar. Eu quero ir pular carnaval, a gente vai estar na piscina. Eu só vou de maiô e pôr uma sainha de tule. Vai estar na piscina. Eu não tô indo no Luso, não. Eu não sei lá. Não tô indo no Alameda de sainha de tule e colã. Eu tô do lado da piscina. Virou toda aquela confusão, porque você sabe que a gente intensifica tudo muito mais, a gente briga muito mais, tudo fica muito maior. E aí ele foi recorrer à psicóloga. Aí a psicóloga, ao invés de falar presta atenção, ela falou assim: se ela gostasse de você, ela teria posto uma cueca sua, porque eu faria isso pro meu marido. E aí ele voltou comendo meu rim. Gente, mas que psicóloga é essa? É esse tipo de atitude que eu falo, é sobre opinar. Ao invés dele falar, ao invés dela tratar e falar: pensa se isso tá no seu ego, se tá na sua dor, se não existe um meio termo de você chegar e falar, sei lá, opiniões. Sabia, né, a situação, que é uma piscina, um clube. Sim, e trabalhar, falar assim: por que isso tá doendo tanto em você? Sim. Por que isso é tão importante para ela? Vocês não conseguem entrar num consenso? Que hoje, tendo a consciência que eu tenho, existem outras formas de abordagem. Que essa foi uma das coisas que era uma das nossas maiores brigas. Dessa manipulação, desse abuso, de tudo, de posse, de medo, de não sei o que, aquela confusão. E aí, ela só alimentou. Ela virou para ele e falou assim: porque se eu não faria isso com meu marido, eu teria colocado uma cueca para ir pro carnaval. Tanto que nesse carnaval foi o carnaval que eu tive uma das maiores crises que desencadeou naquele problema. E assim, e é tão louco, porque a hora que eu voltei do negócio, que eu acordei da consciência da minha tentativa, a pessoa me deu um colã de saia de tule. Só que eu já tinha me lascado, eu já tinha virado no saci e voltado, já tinha dado toda a bronca, já tinha feito a tentativa, já tinha ficado um negócio ruim. Entende? E era sempre essa manipulação. Sempre essa manipulação. Agora. Foi manipulação. Tipo, agora que você não pode mais usar, eu vou fingir que não teria problema se você usasse. Fato. Porque se tivesse outro carnaval e você tentasse usar de novo, daria a mesma briga e fica nesse ciclo
ciclo. Sim, Eles sim, tentam ficar... ser bonzinhos, mas a hora que acontece de novo, eles agem exatamente igual, sem mudar uma vírgula. E assim, eles não percebem, alguns não percebem, uns eu tenho certeza que sim, mas essa pessoa, por exemplo, de fato, uma das manipulações era assim, acabava o relacionamento, ele sempre acabava, aí ele sumia, aí eu entrava em desespero, aí eu virava no saci em baú tentando achar. Só que ao invés de ele ficar quieto e seguir o rumo, o que ele fazia? Ele ligava para todas as pessoas do meu convívio, se colocava no papel de vítima. Ai, mas olha, cuida dela, eu amo ela é muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito especial, cuida dela. E sumia. Pra você sair como uma louca, né? Ruim, que não Sim. valorizou ele. E aí todo mundo falava, não, mas ele gosta de você, o problema tá em você. É lógico que, assim, existem coisas que as dores dele, eu movimentava para piorar. Eu sei que as feridas dele eu jogava álcool, eu tenho consciência disso. Mas se pelo menos, tivesse a maturidade de olhar e falar, peraí, você tá de palhaçada, então chega. Eu tô indo embora porque isso não serve para mim e eu quero que você siga a sua vida. E tá tudo bem. Segue a vida e vai embora. Mas esse movimento, sabe? Teve vezes de eu ir trabalhar, ele me levar para o trabalho. Aí eu tô lá trabalhando do meio, ligar para ele, não atendia mais. Não atendia. A hora que eu chegava em casa, não tinha mais um copo dentro de casa. Ele tinha levado a mudança inteira. E eu não sabia onde tá. E aí entrava no ciclo. E aí fazia a vítima. Não, mas eu fui. Aí parecia 2 dias depois, eu fui porque eu te amo. E eu não consigo viver dessa forma. Então, assim, é uma manipulação. Só que é a manipulação que eu falo do bonzinho. Se coloca no bonzinho e entra nesse ciclo. E era tão difícil para mim essa inconstância que qualquer afeto que eu recebia de fora, vindo de homem ou de mulher, eu me apegava. E aí fomentava ainda mais a ideia dele de que eu ia sacanear, de que eu não prestava, de que eu não valia nada, que eu queria pôr roupa curta para chamar a atenção do resto dos amigos. Então era um ciclo que não ia se encerrar. Não E ia se assim, com encerrar. toda essa pressão em cima de você, pra mim, é assim, qualquer palavra que, no caso, mais homens, né, direcionasse a mim, eu me sentia culpada. Se eu Sim. desse, tipo, bom dia pra uma pessoa na rua, eu ficava preocupada, culpada. Eu ficava, tipo, ai, será que alguém viu e vai achar que eu tô dando em cima da pessoa? Será que a pessoa vai achar que eu tô paquerando ela? Você falou de se apegar, né? Por isso que eu tô falando isso. Pra mim não era, tipo, apego, mas era muita culpa. Muito medo, desespero mesmo. Não sei se Né? tá mudo. Ah, Eu tá. entrei na ligação, entrou uma ligação, mas já desliguei. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma dependência tão grande da negligência da minha infância, dos processos lá de trás, que me faziam ter que ter alguém, porque se eu não tivesse esse alguém, eu não tinha validade. Socialmente, eu não era válida. Uhum. Então, quando acontecia isso com esse relacionamento que eu estou citando agora, eu sentia que se ele fosse embora, eu não teria mais validade ainda. Porque existia uma história e ele, como se a existência dele na minha vida fosse como se eu pegasse tudo que todo mundo falou de mim e falou, tá vendo? Ele me conhece há muito tempo, então ele sabe quem eu sou, eu tenho valor. Sim. E quando ele saía disso e fazia esse movimento, eu falava, realmente, eu não sirvo para nada. Realmente Então, estava todo mundo certo. qualquer pessoa que chegasse e desse qualquer tipo de afeto, ou de atenção, ou de carinho, ou que desse assim, falasse, nossa, você é legal, eu, eu sou notada. E nem era no contexto sexual, sabe? Sim, Só só que hoje eu olho que ele reverberava tanto a energia de traição, que é, na verdade, um contexto da personalidade dele, não minha, de trair, de enganar, de mentir, não era minha, que ele espelhava em mim essa atitude minha de ter medo e de querer ter pessoas perto que me autorregulassem, que falassem, não, você é do bem, você é legal, você é bonita, juntava tudo isso e virava uma bomba. Porque ele não sim. conseguia olhar que eu era simplesmente uma pessoa que
precisava desse afeto não sexual, de um afeto mesmo emocional, apoio emocional. Sim. E ele espelhava em mim a personalidade dele, de enganação, enfim. Que eu não sei. Que eu não sei se hoje é a personalidade dele. Era na época. Eu falo de quando estávamos juntos na época. Então, foi assim, um contexto foi unindo a fome com a vontade de comer para virar tudo aquilo daquele tamanho? Eu acho que você não sabe dessas partes, assim, mas quando eu tava com 4 anos, assim, de relacionamento, tava uma merda. Tava um caos, um caos. E eu me encontrei com um ex meu de antes dessa relação. Só que não foi nada sexual. A gente não ficou, a gente não se... Nada. Mas assim, eu me encontrei com ele algumas vezes. Foi mais... Não foi tipo assim, ai, foi um erro. Mas porque ele me tratava incrivelmente bem. Tipo assim, nossa, você é muito inteligente. Nossa, você é muito legal. Uma coisa muito besta, que foi o que me fez procurar ele. A pessoa abusiva comigo não me deixava colocar o cabelo atrás da orelha. Falava que eu tinha orelha grande. E esse ex com quem eu me encontrei sempre colocava o meu cabelo atrás da orelha falava que era pra olhar melhor pro meu rosto. Então, assim, ele foi um erro meu. Eu sei que foi. Só que o meu ex falava tanto, tipo, ai, você me trai, ai, você apronta, ai, você isso, que você fica, tipo, o que eu tenho a perder? Já acha que eu faço. Sim. Então, vamos lá, vou fazer. E foi assim, é uma coisa que eu me arrependo muito hoje em dia, mas é a triangulação. A gente vira a pessoa abusiva de tanto conviver com uma pessoa Porque chega uma hora abusiva. que cansa, fala, ué, eu não sou a filha da puta, então bora ser a filha da puta, porque eu já tô com a fama. Isso. Aí vira essa bola de neve que, tipo, ele vai ficando pior, ele descobriu, né? Aí ele ficou pior, aí eu ficava pior porque ele tava pior e até que explodiu. É o que você tá falando. Tipo, essa bola de neve que, se você não tem uma maturidade, você já não passou por isso, você não consegue ver quando você tá lá dentro. Não. Você não consegue Não, sair eu não consigo. e falar assim, cara. Para mim, graças a Deus, eu tive a sorte desses relacionamentos que foram difíceis para mim, eu tive a sorte de ambos me deixarem. Porque talvez eu não teria saído por conta própria. Talvez não, eu tenho certeza que eu não teria saído. Eu teria me infiltrado ainda mais, me enfiado no buraco ainda mais. Hoje, o primeiro relacionamento que foi esse divisor de águas para mim, eu tenho um outro olhar. Eu vejo que lá foi realmente uma guerra de foice. Foi imaturidade dos dois, unido à minha neurodivergência não tratada e também uma dele, que ele não percebeu ainda. Sim. E aí não havia diálogo. A minha linguagem do amor e a linguagem do amor são extremamente contrárias. O trato de fala são completamente diferentes, então não havia meios daquela relação ir para frente. Então, ali eu vejo que foi uma relação tóxica e abusiva de controle, tanto minha como dele. Ele, porque em alguns dados momentos, eu profissionalmente, pessoalmente, sempre me destacava em relação a ele, e o ego dele feria, então ele vinha e me derrubava. Pela inconsciência que ele tinha do poder que ele tem, da pessoa que ele é. Porque ele é um cara foda. É um dos caras. Pra mim, ele é o cara mais foda que eu conheço. Só que eu não tinha essa visão dele. Hoje eu tenho. Tanto que eu falei pra você, falar do triângulo é muito importante. Porque a gente tem que ter consciência que o outro entrega aquilo que ele tem, e às vezes muito inconsciente, e a gente fica triangulando. Não tem como a gente só ficar na vítima. Não. Então, esse relacionamento que eu tô falando, ele é um cara foda, muito bom profissionalmente, só que ele tinha questões e traumas de insegurança, de questões na vida dele. É um homem preto que tinha questões sociais, que veio de favela. Então, para ele, ficava uma guerra entre a gente de poder, que para mim nunca foi uma guerra. Porque eu sempre achei ele muito mais foda que eu, e eu sempre tive desvio de imagem próprio, da minha imagem. Sim. Mas para ele era como se eu roubasse o lugar. Então ele precisava me derrubar. E quando eu
pedir apoio, eu era fraca. Então, o tempo inteiro era essa pressão psicológica. E em dados momentos, quando eu vi que eu ia perder aquela relação, eu me colocava na vítima. E aí